você já... Aí fica uma coisa mais correta, né? Problema. Agora tá em ordem, tá bom. Boa tarde mais uma vez. Agora é oficial. Então nós vamos agradecendo ao Pai, ao nosso mestre querido Jesus, aos amigos queridos da espiritualidade maior, ao mentor desta casa. Que a doce e meiga paz de Jesus possa estar penetrando os nossos corações, hoje, agora e sempre. Sejam todos bem-vindos, os presentes e os amigos que nos acompanham pela internet, a essa casa, Casa do Caminho, que nos recebe com tanto carinho, né? Todas as vezes que aqui nós chegamos, somos recebidos individualmente por um abraço querido, amado, desses amigos que prepararam o ambiente para nos receberem. Então, nós vamos passar aqueles recadinhos que muitos já conhecem, mas é sempre bom estar conversando, né? A Casa do Caminho oferece palestras e passes todos os dias. Nós temos os temas no mural da casa e no site www.casadocaminhosantana.com.br. E está também no mural e no site, estão também no mural todas as informações de dias e horários e os temas, né, que serão abordados. O atendimento fraterno é realizado sempre 20 minutos antes das palestras. E aqueles que vão receber o passe à distância, é bom que tenham o cartãozinho para poder ter um controle e acompanhar direitinho, né, os passes, o tempo que for receber o passe. Na área social, nós temos o atendimento a 90 famílias. Agradecemos a todos, a colaboração de todos. E nós continuamos pedindo, né? Nós sempre temos aqui uma necessidade, como arroz, óleo, feijão, açúcar, leite em pó. Nós agradecemos e pedimos àqueles que puderem continuar nos auxiliando, porque aí nós vamos estar fazendo sempre uma cesta, preparando uma cesta com o amor que nós já trazemos no nosso coração e também aqueles alimentos importantes, necessários para alimentar o nosso corpo físico. Temos também todos os sábados entrega de lanches para moradores de rua. Quem quiser conhecer será bem-vindo. A partir das 16h30, 17h, os trabalhadores se reúnem aqui, preparam os lanches para às 18h saírem e entregarem os lanches nas imediações do metrô Carandiru e Tietê. É sempre, né, um trabalho, alguma coisa que nós podemos fazer pelos outros, por todos aqueles, né, que estão necessitados. O Evangelho no Lar, aqueles que não fazem, né, e não souberem fazer, nós temos aqui no plantão, nós podemos estar orientando, indicando como deve ser feito, a melhor forma de se fazer, porque o Evangelho no Lar é muito importante para a harmonização de todos dos moradores, da família, para que nós possamos fazer do nosso lar a continuação dos trabalhos que nós realizamos aqui, na Casa Espírita. E é sempre bom para nos preparar preparar o ambiente do nosso lar para a semana que vai começar, ou que já começou. Certo? Então, após esses recados, então nós vamos passando, pedindo àqueles que estiverem com os celulares ligados, que possam estar colocando no Vibracal
ou desligarem, não é? E neste momento, então, nós vamos unindo os nossos corações, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre amado. Senhor, nós agradecemos a oportunidade que nos é oferecida, que nos é apresentada, para darmos continuidade ao estudo e ao aprendizado da doutrina espírita. E pedimos, Deus Todo-Poderoso, envie-nos bons espíritos para nos assistirem. Envie-nos bons espíritos para afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro. E, Senhor, nós pedimos que esses bons espíritos possam nos dar a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Que nós possamos aproveitar ao máximo tudo que vai estar sendo conversado na tarde de hoje. E por isso nós vamos envolvendo com muito carinho a nossa companheira Raquel, que fará a exposição da tarde. Hoje ela vai falar sobre a mulher no mundo, da redação, é um texto da redação do Momento Espírita, com base no capítulo 50 do livro O Espírito da Verdade. Seja feliz. Gente, boa tarde a todos, a todos que nos acompanham pela internet também. E é muito gostoso falar de mãe, né? Eu costumo dizer que é o ciclo do M. Maio, mês das mães, que traz novamente aquela figura da mulher que nós tanto falamos em março, que também é M. A mulher simbolizada muitas vezes em Maria, a mulher médium, não é? Mulher. Então, esse tema de hoje, para aqueles que nos acompanharam no mês de março, vão lembrar de muitas referências que nós fizemos no mês da mulher, porque está totalmente encaixado e adaptado, entrosado um tema ao outro. Nós não podemos falar de um sem falarmos do outro, né? Há um vínculo tão natural, tão essencial, que não tem como falar de mulher dentro do seu instinto materno e falar de mãe sem lembrarmos da honra da feminilidade. O espírito não tem sexo, deixando isso muito claro, sempre. A experiência como homem ou como mulher, ela se faz necessária ao espírito dependendo da sua trajetória, daquilo que ele precisa passar, né? Nós costumamos dizer assim, mais vulgarmente, aquilo que ele precisa passar, as contas que ele tem a pagar, suas dívidas, seus méritos, suas conquistas, enfim, tudo vai depender muito de tudo isso para que seja afirmado o sexo no qual esse espírito vai encarnar, se é num corpo masculino ou se é num corpo feminino. Então, dentro da trajetória da história, da própria história da humanidade, nós vemos isso. Por quê? Por que será? Porque a mulher, até há um tempo atrás, e isso não é de muito, ela ocupava um plano secundário na sociedade. Ela não tinha nem o direito de resolver a sua própria vida, suas próprias questões. Ela não respondia por isso. Ela simplesmente se submetia, obedecia, né? A mulher, ela não tinha o poder de decisão, mesmo tendo ideias fantásticas, ideias de decisões extraordinárias ou muitas vezes de uma influência muito grande, ela não podia, enfim, não podia, era mulher. Mulher não pode. Né? E muito menos, o que é absurdo, né? Nós consideramos hoje um absurdo, estudar. Para que a mulher vai estudar? Enriquecer o seu lado intelecto. Para quê?
se ela não vai utilizar para nada? E muitas mulheres admitiam isso porque fazia parte de sua cultura. Já nasce aprendendo isso e sabendo que é assim. Então, não tem nem como revidar uma situação ou responder contra ela. É assim, enfim, acabou. Não haviam questionamentos. Mas aí nós perguntamos, sempre foi assim? Será que agora é que mudou? Não, não sempre foi assim. Antes de Jesus, antes de Cristo, lá nos ACs, né? A.C da vida, a mulher tinha um papel fundamental e preponderante em todos os setores da vida, principalmente na política. Com a sua inteligência e através do poder de decidir, né? Separar, selecionar, ela sabia exatamente como conduzir uma situação. E colocava isso de uma forma bem veemente aos seus companheiros, que eram os líderes de todas as nações, políticos, enfim. Né? Então, toda esposa, toda companheira de um político ou de algum líder tinha junto de si uma opinião feminina. Ela conseguia fazer, muitas vezes, com que ele a ouvisse. E isso foi ganhando um volume, um corpo tão grande, que os comandantes, os maiorais, cortaram. Cortaram. Por quê? Porque estavam vendo que se isso continuasse a acontecer, a mulher dominaria o mundo muito antes do previsto. Obviamente que, perante a espiritualidade, a visão era outra, nunca foi dessa forma, mas a espiritualidade sempre atenta começou a perceber que isso estava acontecendo. E aí veio aquela questão da sensatez. Vamos deixar acontecer por enquanto, porque é uma medida para que muitos espíritos possam passar por isso e saber como que é viver em repressão, como que é viver subserviente, submissos. Até isso o plano espiritual aproveitou. Até que a humanidade pudesse amadurecer um pouco e parar de pensar dessa forma. Aí, o que aconteceu? Nessa trajetória toda, quem surgiu para levantar essa questão e trazer à tona novamente o papel e a função da mulher em todos os sentidos? Jesus. Jesus, ele era tipicamente o defensor da mulher. Né? Vivia cercado pelas almas femininas. Por quê? Tem um motivo. A princípio, porque a mulher, dentro da sua sutileza e dos detalhes, a facilidade com que a natureza feminina tem de lidar com detalhes, fazia com que Jesus fosse compreendido de uma forma mais fácil e divulgar a palavra do mestre. Então, muitas mulheres tiveram esse papel na época de Jesus. Não é? Levavam, através do seu entendimento, do seu aprendizado com o mestre, divulgavam, levavam adiante a palavra do nosso Jesus. Não é? Então, dentro daquele entendimento mais sutil, mais delicado e mais detalhado, que nem sempre o homem tinha. Porque o homem, isso é comprovado cientificamente, o homem tem uma visão, um raciocínio reto, objetivo. A mulher é detalhista. Ela consegue entrever nas entrelinhas aquilo que o homem ainda não viu. Ela demora um pouco mais para chegar naquela objetividade masculina. Por quê? Porque ela parou no meio do caminho, no raciocínio. Não é? Buscou um detalhe aqui, buscou outro lá, foi somando para chegar na objetividade. Então, por aí nós vimos como o homem e a mulher se completam. Um precisa do outro. Né? A mulher precisa daquela visão objetiva do homem para ela saber como é que ela vai chegar lá. Ela chega, mas ela vai
buscando nos atalhos todos os componentes para chegar na objetividade. E o homem precisa da mulher para pegar esses detalhes que ele não pegou e entender. Porque às vezes ele chega no objetivo, mas ele não sabe nem como. Mas ele foi. Ele foi e chegou. Mas e os detalhes? O porquê? O que existiu no meio dessa caminhada toda? Então, isso é fundamental. Né? Agora, a mulher, com tudo isso que ela passou durante toda a sua trajetória histórica, dentro do universo humano, ela tem uma questão tão delicada, uma questão tão sublime, que é a maternidade. Né? Então, aqueles espíritos que encarnam hoje, que estão hoje num corpo masculino, um dia ou foram ou serão mulheres para entender a questão da maternidade. E vice-versa também. Por quê? Porque o papel do homem na maternidade não é só o biológico, mas é aquele papel fundamental da proteção, do acolhimento, de assessorar, né? Compartilhar. E isso, às vezes, para aquele espírito que está num corpo masculino, é difícil. É difícil, porque depende desse instinto e dessa sensibilidade que a mulher tem. Né? Hoje, nós vemos, os papais, hoje, colaboram muito mais na educação, no cuidado, nos afazeres, né, com o filho. Mas, até um tempo atrás, não era assim. Deixava-se bem claro que isso era a função da mãe. E aí, se o filho fosse mal educado, a culpa é da mãe. Olha o que seu filho está fazendo. O seu filho está fazendo. Não é? Só que tem aquela questão. Pai, posso isso, posso aquilo? Pergunta para sua mãe. Claro, a responsabilidade é da mãe. Então, ainda essa questão de dividir esse papel de pais, né? Até isso é masculino, né? Pais, né? Os pais. Entende-se a mãe e o pai. Não existe mães. Mães é mãe. Mães é mãe. Agora, pais é o pai e a mãe. Então, isso ainda está naquele conceito um tanto antigo. Mas nós aceitamos e pegamos a parte que nos cabe, que é a da mãe, e vamos fazer a nossa parte. Quando não, essa parte é 90%. É quase, quando não, o total. Né? Porque é a questão feminina. É a questão feminina. É o chamado sexo frágil, que de frágil não tem nada, que veste justamente essa roupagem da força e da coragem, e, como nós costumamos dizer, se transformam em verdadeiras leoas para defender o filho. Não é? E há o leão que estiver na frente, será devorado. É bem por aí, não é? Aí vem aquela questão, mas e a mãe que não é mãe biológica? Mãe é mãe. E mãe está inserido no instinto feminino. A mãe, ela pode não ter um filho, biologicamente, ela pode não adotar uma criança, mas ela vai colocar todo o seu instinto materno em algo ou alguém. Alguém para ela cuidar. Ela vai ter aquela questão da proteção, do alimentar, do agasalhar, do cuidado. É típico. É instinto maternal, que é típico da mulher. Mas tem homens que fazem isso. Claro que eles fazem, eles já foram mães tantas vezes em outras vidas que já trazem com ele esse instinto também apurado. Embora sejam pais, sejam masculinos, eles trazem um instinto por experiências que já tiveram. E desempenham esse papel de uma forma extraordinária. Não é? Então, temos que perceber a pessoa e não a questão do sexo que está cuidando e que está fazendo o papel naquele momento. Porque
Existem também mulheres que, embora tenham esse instinto maternal, não conseguem desenvolvê-lo totalmente. Por algum motivo está bloqueado. Então, é aquelas mães que nós vemos que não dão conta do recado totalmente como deveriam ou como elas esperavam. Às vezes, as próprias mulheres, né, nessa situação, se sentem frustradas, decepcionadas. Mas por isso que nós vamos ter chances e mais chances de colocar isso em prática. Então, para a espiritualidade, para Deus, nosso Pai, sempre existe um motivo. Nós é que desconhecemos este motivo, nós não sabemos o porquê. Nós julgamos muito o certo e o errado pela nossa visão. Só que não é assim que funciona. Não é. Não é. Voltando a falar de Jesus. Lembramos de Maria. Maria, mãe. Aquela criatura, aquele espírito que foi preparado para receber uma criatura incomum. Aquela criatura totalmente fora de todos os padrões terrenos e comuns e normais até, não é? Seria um espírito qualquer? Claro que não. Também já tinha toda aquela categoria, toda aquela condição para ser mãe de alguém tão especial. Então, apesar de já fazer parte de uma pleiade de espíritos preparados para isso, Maria também foi preparada. Antes de sua reencarnação, durante o seu reencarne, com aquela proteção, aquele zelo, Maria era praticamente aquela criatura que intocável por tudo aquilo que pudesse contaminar sua moralidade, pudesse contaminar o seu emocional, o seu psicológico. Ela foi preservada, porque ela precisava ter todas as substâncias biológicas, orgânicas, físicas, mentais, espirituais para abrigar um ser daquela espécie. Gente, que trabalhão, né? Trabalho que nós nem imaginamos. Nós achamos que a coisa simplesmente acontece. Não, de forma alguma. Se conosco há todo esse cuidado, imaginemos com a mãe de Jesus. Como é que o negócio aconteceu? Aí chegou Jesus. Chegou Jesus que não enxergava diferença em ninguém. Para ele todos eram iguais. Não, tinha o feio, o bonito, o pobre, o rico, o saudável, o doente, o homem ou a mulher. Tinha um irmão querido, no qual ele ia despender todo o seu tempo, todo o seu carinho, todo o ensinamento, se aquele irmão precisasse. Não é? E por ele passaram mulheres maravilhosas. Por isso que eu me referi, no início da nossa palestra, que no Dia da Mulher, nós falamos muito sobre todas as mulheres que passaram por Jesus, e agora nós relembramos também, né, todas elas. Ele tinha companheiras incríveis que auxiliavam-no. Né? Então, nós tivemos lá, e diz aqui no texto, o texto traz até palavras bem próprias, se referindo a isso, falando sobre como ele acolheu a equivocada Madalena, concedeu oportunidade de regeneração à adúltera, não é? E em Samaria aconteceu um fato muito interessante com Fotina. Fotina, ela era uma samaritana e ela estava indo pegar água no poço de Jacó. Os poços tinham propriedade. Embora José, filho de Jacó, tomasse conta do poço, o poço ficou denominado como Poço de Jacó. E ela foi pegar água no poço e Jesus estava passando por ali com seus apóstolos. Famintos, cansados, com sede. Jesus se sentou à pedra do lado do poço, enquanto os apóstolos que estavam junto com ele foram em busca de alimento. Jesus, vendo aquela mulher ali, ele solicitou a ela um pouco de água. Ela
não acreditou no que ela estava ouvindo. Ela falou: como que você é um judeu? Ela nem sabia quem era Jesus. Você é um judeu. Você está pedindo água a mim, que sou uma samaritana? Porque, para a cultura da época, os samaritanos eram considerados sujos perante os judeus. Então, ela não se achou digna de dar água a um judeu. E ele achou aquilo, lógico, era Jesus, né? Para ele, qual a diferença? Qual a diferença? Mas ele fez de propósito. Por que ele pediu para uma mulher? E por que para ela? Aí tinham duas questões. Primeiro, é porque ela era mulher mesmo. Ele não pediria para um homem, ele iria pedir para um... Ele iria pedir para uma mulher mesmo. Só para que ela se valorizasse. Ele queria provocar a sua valorização. Mas ela ficou preocupada, com medo, porque um judeu só chegaria perto de uma samaritana com outras intenções. Ela pensou além. Ela falou: ele é homem, né? É judeu. Para eles, eu não sou nada, nem ninguém. Além de ser uma samaritana, eu sou mulher. Quer dizer, o que será que ele quer comigo? Aí ele chamou Fotina para conversar, valorizando a sua tarefa, a simples tarefa de pegar a água do poço e dar a água a um judeu. Inclusive, ele fez, durante todo o diálogo que tiveram, com que ela entendesse que se ele pedisse água a um homem, ele não teria. Mas uma mulher seria capaz de dar-lhe água, devido à sensação, devido à questão do... Ela sentiu a empatia, ela sentiu que ele estava com sede, ela era capaz de ter essa sensibilidade na hora e lhe dar a água. E só uma mãe faria isso. É porque nós temos uma ideia teórica da situação, mas imaginemos um povo submetido a toda a soberba, a toda a pretensão do povo judeu daquela época, um povo que era praticamente escorraçado, né? Totalmente marginalizado da sociedade, ainda sendo mulher. E chegou um homem judeu que a valorizou. E ele sabia o que estava fazendo, com certeza. Porque ela foi o exemplo, porque depois disso ela teve outra atitude. Ela mudou, como todas aquelas de quem Jesus chegava perto, né? Havia uma mudança. Então, foi um diálogo onde todo o seu interior, a sua visão e tudo aquilo que ela recebia até então, que vinha da sua cultura, da sua região, dentro da visão dela, foi modificado. Aí depois, isso falando de Jesus, né, que tiveram muitas outras junto com ele. Mas, fora isso, nós tivemos lá na Grécia Antiga, a Grécia da mitologia, a Grécia da história, as pitonisas, que nada mais eram do que as médiuns, né, de Apolo. Recebiam ali no Olimpo todas as respostas, assim acreditava o povo, de Apolo, e transmitia aos consultados. Então, eram as mulheres que tinham esse poder, porque elas conseguiam ouvir a voz do deus Apolo. Por isso, trabalhavam ali no Olimpo. E, em Roma, nós tínhamos a deusa Vesta, que também na Grécia era Hestia, não é? E em Roma, Vesta. Era a deusa do fogo sagrado, aquele fogo que se mantinha aceso, não podia ser apagado, porque aquilo era a chama da vida, era a chama da proteção, era a chama da fortuna, da prosperidade, enfim, era a crença cultural. E o que acontecia? A Vesta, ela tinha suas sacerdotisas,
sacerdotisas, não sacerdotes. Tinha que ser mulher. Então, a cada período eram selecionadas 6 garotas. A seleção começava dos 6 aos 10 anos de idade de cada uma delas. E elas ficavam como sacerdotisas num lugar afastado, no alto de uma montanha, em Roma, onde elas eram enclausuradas e excluídas do mundo. Essas meninas, elas permaneciam lá por 30 anos, intocáveis. Elas não recebiam visita nem dos pais. Quem eram essas meninas? Essas meninas, elas eram filhas de nobres, tinha que ser nobre, não podia ser pobre, tinha que ser rico, tá? Que tivessem mãe e pai. Tinha que ter a mãe, tinha que ter o pai, tinha que ser nobre. Não podia ter nenhum tipo de doença e nem deformidade física. Elas tinham que ser perfeitas. No sentido cultural, perfeitas. E dentre algumas que eram candidatas, vamos dizer assim, 6 eram selecionadas. Mas isso para elas, como era cultural, não era nenhum castigo, era uma honra. Era uma honra ser uma sacerdotisa de Vesta. Eram chamadas vestis. E elas iam para essa localidade e ali elas se mantinham por 30 anos. Os 10 primeiros anos, elas se entregavam ao estudo da deusa Vesta. Eram de uma cultura muito grande, onde elas aprendiam a história de toda a humanidade relacionada à deusa do fogo sagrado. Durante os outros 10 anos, elas tinham uma função única e que era a mais difícil. Para nós, falando assim, qual é essa função, né? Teoricamente parece fácil, mas era a mais sublime e a mais difícil, que era manter o fogo sagrado aceso. Chovesse, fazia tempestade, acontecesse o que for, elas não podiam deixar apagar o fogo. É de uma responsabilidade muito grande. E na 3ª década, elas estavam instruindo aquelas que chegavam. Passado esse período, elas poderiam sair. E conta na história, eu fui pesquisar um pouco a respeito, que eu achei muito curioso, elas tinham uma permissão de uma vez ao ano, sair da montanha, descer para as ruas de Roma, que era chamado Carnaval das Vestais. Este carnaval era praticamente um evento de luxo, onde elas eram criaturas assim, esperadas por toda a população para vê-las passar naquele cortejo. Elas eram uma raridade, não é? E era muito luxuoso tudo, porque elas eram de famílias muito abastadas. E o próprio complexo, vamos dizer assim, que hoje, se fosse na Igreja Católica, seria o clero, o próprio complexo que as detinha ali, sustentava toda essa situação, não é? Enfim, era muito rico também. Então, diz a história que era uma cerimônia maravilhosa. Mas, trazendo para o nosso contexto, eram mulheres. Mulheres essas que, ao saírem dali, tinham uma cultura em termos de preservação, em termos de cuidado. Elas saíam dali mães, porque elas tiveram por 30 anos todo um aprendizado de proteção, de cautela, enfim, de tudo aquilo que uma mãe precisa saber e ter. Vesta, ela foi também uma nobre, e ela era uma pessoa que ela não saía de casa, ela foi preservada de todos os chamados males do mundo físico. Mas ela ficava dentro de casa, cuidando de toda a parte espiritual da casa. Por isso a questão de não deixar o fogo apagar.
Exatamente. A energia do fogo, o calor do humano, do aconchego, era de responsabilidade dela. E daí saiu a cultura de Vesta. Não é muito interessante tudo isso que está na história das mães, porque ela é uma mãe em potencial. Né? Afastando dela todos os pretendentes, porque, segundo a história, ela era belíssima, mas não estava dentro de seus desígnios, e nem ela tinha a vontade de se casar ou de ter uma família. Não. Para ela, a visão de proteção, de acolhimento, era do mundo. Então, é algo que para nós é difícil entender. Mas para quem está nesse patamar, consegue entender exatamente. Então, por ela ser assim, por ter essa conduta, esse pensamento, ela foi santificada, endeusada. Não é? E daí seguiu toda uma cultura. Então, o que nós extraímos dessa cultura é essa parte do instinto maternal, que traz para nós o exercício dessa sensibilidade e desse amparo. Não é? Só para terminarmos, nós temos aqui um paralelo a traçar, lembrando que todos os grandes homens do mundo tiveram uma mãe, ou têm uma mãe. Está aí. A mãe que os educou, que os ajudou, que fizeram eles a serem o que são. Então, nós temos aí, o texto até fala, né, com muita propriedade, dizendo assim, deixa eu pegar exatamente onde está esse texto. Enquanto mãe, guarda a mulher a chave do controle do mundo. Afinal, ela é a mãe do sábio, do cientista, do professor, do político, de todos os grandes homens. Ela também é a mãe do infeliz, que sucumbe no crime, na droga e em toda espécie de mal. Maternidade é missão, é alegria, é prova, também é sofrimento. Traduz o grande amor de Deus, ensejando o burilamento das almas na ascensão de cada destino. Olha o papel da educação. Ai, Raquel, mas o espírito já não vem pronto? Ele vem pronto, porém ele depende da educação para traçar o seu caminho, porque ele tem livre-arbítrio. Não é? Então, dependendo da educação que ele recebe, ele vai conduzir toda a sua natureza, ou para o bem ou para o mal. A função da maternidade. Né? Gente, que a princípio já tenhamos um excelente Dia das Mães. E lembrando, Dia das Mães são todos os dias, claro. É que nós precisamos o quê? De organização, senão vira uma bagunça. Então, nós temos dia para comemorar cada coisa. Né? Enquanto formos espíritos terrenos, nós precisamos disso. Porque nós não sabemos lidar com o tempo se ele não for cronológico. Então, é só por isso. Só por isso. Muito bom, muito boa. Acho que tá sim. Tá sim, eu estava falando fora. As colocações são muito importantes porque separam aquele vínculo, né? Só porque é mãe, tem que ser... O cuidado é só da mãe ou é só do pai? Não, o cuidado é da pessoa que desenvolveu essa proteção, essa sensibilidade, para que a gente possa orientar. Olha a responsabilidade. Sentiu, né? Sentiu, muito. né? Nós recebemos, durante a semana, de homens, né, palestras que homens fizeram e que eles colocam, né, que a diferença, no caso, a importância da maternidade, da mulher, no sentido de que os homens, com todo respeito, com todo carinho,
eles precisam de 300 milhões de espermatozoides para fecundar um óvulo que a mulher produz. Mas é lógico que nós sabemos que desses 300 milhões, um só fecunda. Mas os outros 299 milhões, eles ficam o quê? Preparando o corpo energético para a proteção daquele espírito. O plano espiritual cuida de tudo, né, gente? Muito importante. Naquele livro, Gestação, Sublime Intercâmbio, Ricardo de Bernardi, ele coloca isso, que a importância é dos dois. É muito importante. Mas então que esses 300 milhões ou 299 milhões de espermatozoides não são descartados, como diz assim, é tudo jogado fora. Não. Tudo tem uma função. Todos trabalham. Todos participam. Todos participam. É muito importante também. Então, nós ouvimos durante a semana, conforme você vai tendo um discernimento, vai desenvolvendo um discernimento, você vai percebendo que nem tudo o que falam é para você levar a sério, é para você raciocinar, refletir sobre o que está sendo falado, passado, para separar aquilo que é realmente importante daquilo que não é. Que não é tão. Exatamente. E aí nós vamos vendo a importância da mulher, que até as novelas vão retratando. Teve uma novela que falava já sei até o nome, da época da escravidão, dos grandes produtores de café, enfim, das fazendas, que a mulher, mesmo não tendo voz, ela conversava, meu marido, meu senhor, não seria melhor fazer desta maneira e não daquela? Não é? Depois, uma mais recente, ela era a princesa de Dom Pedro, né? Vamos lá. Ela não tinha voz ativa, sim, publicamente, mas ela conversava muito com Dom Pedro. Ela expunha as suas ideias porque ela tinha cultura, ela tinha estudo, a princesa. Então, todas as falas dela eram preocupadas com essa proteção do povo, né? A importância do dia do filho, enfim, tudo tem um porquê e Deus está no comando, com certeza. Né? Bom, alguma colocação, alguma pergunta? Porque a Raquel também comentou a respeito das mulheres que não são mães, não tiveram a oportunidade, mesmo assim, elas são mães. Porque isso está dito ou está ligado com a sensibilidade, com a feminilidade. Que ela vai cuidar. Se não tiver um filho biológico, ela vai cuidar de algo ou de alguém. Com certeza. Com o que ela já desenvolveu, né? Boa tarde, Raquel, tudo bem? Oi, Débora, tudo bom? Foi muito interessante o que você colocou no começo da sua palestra a respeito da mulher, né, em si, e do papel da mãe também. Como ela acabou de dizer agora, eu não sou mãe, né, não tive a oportunidade nessa encarnação de ser, nem sei se vou ser, mas não me importo, porque, assim, muito interessante o que você falou, está dentro da gente. É uma coisa que você sente, só está guardado. É uma coisa que está ali quietinha e que, a qualquer momento, ela pode aflorar. Porque, às vezes, a gente se encontra numa situação assim, de ser tia, né? Ou então de trabalhar com crianças, né? Ser uma professora ou até uma evangelizadora dentro de uma casa espírita. Então, o que acontece? Nesse momento que você vai lidar com crianças, que você não é mãe, você começa a perceber que, assim, você não tem um filho, mas tem muitas crianças que, de repente, não são seus filhos, mas que você se encontra ali naquela situação de cuidado. E aí que você começa a perceber que você tem esse instinto materno. Exato. Porque aquilo, nesse momento, começa a se aflorar em você. Né? Disso que você falou, desse cuidado, tipo, você vê uma criança pequenininha e você fala,
olha que bonitinho, não sei o quê. Ai, tá frio, né? Vamos pôr a blusinha? E é uma criança estranha totalmente para você, né? Às vezes. Então, assim, esse instinto de cuidado não tem jeito, tá na mulher, é da mãe, né? Então, assim, é claro que se, por exemplo, eu, no meu caso, eu fosse mãe, eu tenho certeza que eu teria muito desse instinto. Então, é muito interessante o que você falou, é uma coisa que está em nós. Com certeza, com certeza. Assino embaixo de tudo que você falou. É isso mesmo, né? Na primeira oportunidade, esse instinto revela. Revela, não tem jeito. Pode ser até com. Às vezes não é nenhuma pessoa. Sabe aquela questão de tratar um animal ou uma planta como se fosse uma pessoa, como se fosse uma criança? É o instinto, gente. É o instinto. Não dá para explicar. Isso não se explica. É instinto. E aquela propaganda que dizia que a mãe falava assim, leva o guarda-chuva que vai chover, aquela preocupação que às vezes... Enfim, é tudo muito, muito importante na nossa... Mais alguma colocação? Alguma pergunta? E ainda tem aquela coisa, né? Minha mãe tinha razão. Oi, Rodai. Oi, Raquel. Só uma observação. Como você citou a história, né? Jesus, quando estava na cruz, ele, logo assim, próximo do seu fim, né, da consumação, estava à sua frente a sua mãe e um dos apóstolos, se não me falha a memória, era Marcos ou João? João, acho que era né? João. Jesus vira para Maria, né, sua mãe, e diz, mulher, eis aí o teu filho. Né? E vira para João e diz, eis aí a tua mãe. Né? Aí uma preocupação de Jesus, né, deixando aquele jovem discípulo aos cuidados de uma mãe que era ainda necessária. Né? A importância de o próprio Jesus lembrar a respeito das mães. Né? E Maria, né, nós sabemos pela Igreja Católica, é a mãe de todas as mães, né? A Mãe Santíssima. Né? Também chamado, né, Maria, como é que é maio, o mês de Maria, até isso. Obrigada, Rodai, é isso mesmo, né? Então, você lembrou bem o papel de João e o papel de Maria naquele momento, um pelo outro. Ele no papel de filho, né, cuidando da mãe, enfim, fazendo aquelas vezes, e Maria cuidando de João, que João era um menino ainda, não é tão necessitado da mãe ainda. Então, foi aquele vínculo que Jesus deixou selado naquele momento. Né? Olha a importância do papel feminino aí na vida de alguém que ainda está amadurecendo, ainda está crescendo. Né? Mesmo que você colocou que para Jesus todos eram irmãos, eram iguais, né? Tanto que tem a passagem da adúltera, e Jesus não criticou, não julgou, ele até conversou com a mulher. Sim. E ela, o que ela disse para ele? Que ela se sentia afogueada porque o marido não parava em casa. E ela não resistiu, ela não conseguiu se controlar. Ele fala então para ela, vá e não peques mais. Tipo, aprende. Aprende, né? É lógico, imagine, né? Homem podia. Ai, gente, bom, que nós possamos ter aí, né, um final de sábado, um domingo maravilhoso, voltando a dizer, como o Dia das Mães, que possamos aproveitar, meditar muito sobre esse dia, que é uma oportunidade para as mamães, para os filhos, né, as filhas, enfim, né, pensarmos qual o nosso papel dentro de tudo isso, qual o nosso papel como mães, embora não sendo mães, embora sendo pais. Vamos parar para refletir. Vamos parar para pensar que somos espíritos unidos na mesma questão, no mesmo aprendizado. E se não estamos sendo mães hoje, é só uma questão de momento. Bom, que Jesus nos abençoe. Mais uma vez, nós vamos agradecendo
a oportunidade. E a melhor forma que nós temos de agradecer é doar aquilo que nós já temos de melhor no nosso coração. Nós agradecemos, então, e vamos vibrar pela fraternidade, paz e equilíbrio a toda a humanidade. Vibremos pelos governantes que trabalham na elaboração das leis. Vibremos pela implantação e vivência do Evangelho em todos os lares. Vibremos pelo nosso lar, mentalizando paz, harmonia, saúde e muita luz. Mestre Jesus, abençoe a nossa família. Dai-nos o entendimento, o espírito de compreensão e cooperação. E aumente, Senhor, o amor em nossos corações. Graças a Deus. Senhor, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde deverá refletir-se a vossa santa e divina imagem. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática as orientações que nos deram e que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Que assim seja, graças a Deus. Uma ótima semana a todos. Que Jesus continue em nossos corações e que nós possamos realmente sair daqui mais fortificados na prática do bem e do amor. Boa semana a todos. Aqueles que vão receber o passe magnético, podem fazer a fila lá. Depois serão os passes espirituais, tá bom? Você fica lá também, tá? Depois vocês passam.